Boa noite. Vamos dar início a mais uma mesa de debates do Instituto de Estudos Fiscais. Nesse ano de 2026 já fizemos várias mesas sobre temas atuais do direito tributário, da reforma tributária, e hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar de, pode-se dizer, um evento histórico. Estou sendo um pouco irônico, mas um evento histórico de finalmente o legislador nacional, o Congresso Nacional, estabelecer as normas gerais, estabelecer a regulação nacional de um imposto previsto na Constituição, o ITBI, né, um imposto importante para os municípios, pelo menos para os municípios, para as capitais e para os municípios com mais presença do mercado imobiliário, e, portanto, é necessário que o meio tributário estude essas normas, né, estabelecidas. Então, o tema de hoje é sobre essas leis, ou as normas gerais do ITBI estabelecidas na Lei Complementar número 227, como elas dialogam com a jurisprudência, com a prática administrativa, com as controvérsias. E para isso, então, nada melhor do que chamarmos pessoas que têm bastante experiência, seja do lado da assessoria dos contribuintes, da defesa dos contribuintes na esfera administrativa, em juízo, e também pessoas com muita experiência na administração tributária, né, digamos assim, do outro lado do balcão, na administração tributária, na arrecadação tributária, no julgamento de lides administrativas representando a fazenda pública. Então, nós fizemos essa escolha de pessoas com experiências distintas, e temos aqui, na ordem que vão palestrar, a doutora Alessandra Rezende Torres, doutor Omar Pinto Domingos e o doutor Leonardo Varela Gianetti. A primeira palestra vai ser da doutora Alessandra Rezende Torres, que é graduada em Direito pela Faculdade Milton Campos, aqui de Belo Horizonte. Ela tem pós-graduação em Finanças, pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, né, o IBMEC, e também tem um MBA em Gestão Empresarial para o setor elétrico na Faculdade FISU. A doutora Alessandra atua na assessoria, consultoria, eh, de contribuintes, de contratos imobiliários e outros negócios desse setor há muitos anos, tem uma experiência bastante considerável nesse métier, digamos assim, né? Então, eu vou passar a palavra para que ela possa fazer a primeira apresentação, depois eu vou apresentando com mais minúcias os nossos outros palestrantes. Agradeço a presença de todos os associados do IF que estão aqui. E, Alessandra, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você tem a palavra. Boa noite a todos. Marciano, eu que agradeço, enfim, a oportunidade de debater esse tema, né? O ITBI, que é tão importante, principalmente para quem atua na área de planejamento patrimonial, sucessório ou de operações societárias, que às vezes demandam uma reorganização ou enfim, um viés imobiliário. Né? Então, um tema muito relevante. E antes de entrar propriamente na questão da reforma, eu vou voltar um pouquinho para a gente falar sobre a imunidade do ITBI, toda a discussão e controvérsia que esse tema gera, né? E dúvidas também. Eu não sei, vocês estão vendo aqui a apresentação? Está aparecendo para vocês? Sim. Está aparecendo, Tá. tá ótimo. Então vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho da imunidade do ITBI no STF. A gente tem hoje, tem em julgamento, né, o julgamento em andamento do tema 1348 do STF, que tem por objetivo discutir o alcance da imunidade do ITBI
no caso de transferência de bens e direitos de integralização de capital, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis. Iniciou-se o julgamento. Inicialmente, o julgamento caminhava com placar favorável aos contribuintes, né, no caso de 4-1, com votos favoráveis do Fachin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Zanin, e um voto contrário do Gilmar Mendes. E o Fachin, quando proferiu seu voto, ele fixou a tese de que a imunidade tributária do ITBI era incondicionada, no caso de integralização de capital, ou seja, indiferente a atividade ser imobiliária ou não. Recentemente, agora em março, né, eles estavam fazendo o julgamento virtual, e recentemente, em março, o Flávio Dino pediu que transformasse, né, o julgamento em presencial, de modo que a gente voltou a estaca zero aí, e o processo vai ser todo retomado, enfim, todos os votos vão ser proferidos novamente, e aí a gente tem, enfim, um debate maior sobre o tema, tá? Mas antes de entrar na discussão do tema 1348, propriamente dito, eu acho que vale a pena a gente voltar lá no tema 796, que foi também de repercussão geral, né, de 2020, quando, com o voto do Alexandre de Moraes, que no caso era o revisor, fixou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Por que é importante a gente voltar aqui no 796? Porque ele tem íntima relação com o tema 1348, que hoje está sendo julgado. E também porque, após a fixação dessa tese, né, que envolveu aí a análise da imunidade, especificamente em relação à integralização de bens no capital social, nós tivemos desdobramentos com interpretações do fisco relevantes, né, enfim, e que gerou aí uma série de debates e controvérsias em relação ao tema. Isso porque o fisco, após a fixação da tese, começou a promover as autuações com o entendimento de que o valor que excedesse o capital, assim considerado o valor de mercado ou o valor que fora arbitrado pelo fisco, seria tributado. Tá? Ele foi ali no valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Então, por exemplo, o sócio aportava um imóvel na sociedade por um valor de 1 milhão, por exemplo, mas o fisco, entendendo que o valor do imóvel seria 2 milhões, tributava essa diferença. Tá? Então, esse foi o entendimento do fisco em relação à tese fixada pelo STF. Desculpa. No entanto, na minha opinião, enfim, eu acho que em razão do arcabouço legal que nós temos, esse entendimento ele desvirtua um pouco a tese fixada pelo STF no tema 796. Isso porque, ao estabelecer, né, que a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que excedem o limite do capital social a ser integralizado, o STF analisou um caso concreto,
de um caso do Paraná, né, e que envolveu, enfim, a integralização de bens no capital social, porém, esse valor não foi totalmente destinado ao capital. Ele foi destinado parte ao capital e parte à reserva de capital. Isso, com base, essa diferenciação, ela é possível e permitida em lei, de acordo com o artigo 182 da Lei das SAs, que fala, né, que diz que serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem a contribuição do subscritor de ações que ultrapassaram o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social. Então, no caso concreto, fiz um resuminho aqui. O que o tema 796 analisou? Ele analisou uma hipótese de integralização do capital social com bens imóveis, porém que o valor atribuído aos imóveis não foi totalmente destinado ao capital, mas sim parte ao capital e parte à reserva. Então, a gente, com números arredondados aqui, no caso concreto, que foi analisado, o que nós temos? O capital da sociedade ele foi integralizado com bens móveis, eram 17 bens imóveis, no valor de 800 mil. Só que somente 30 mil reais foi destinado à conta do capital. Os outros 770 foram registrados em conta de reserva. Também no patrimônio líquido, né? Também é uma conta do patrimônio líquido, porém, não é o capital social. Nesse caso, foi reconhecida a imunidade do ITBI apenas sobre o valor de 30 mil, sendo tributado o valor excedente de 170 mil. Ou seja, com base na tese fixada pelo tema 796, qual que teria que ser a configuração final para que fosse reconhecida a imunidade integral do ITBI? O capital social integralizado com bens imóveis no valor de 800 mil, porém, todo esse valor é destinado ao capital, 800 mil, e nenhum valor à reserva de capital. Então, esse é o entendimento do STF quando ele diz que a imunidade fixa a tese. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1º do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Portanto, aí voltando, né, na interpretação e aplicação da tese pelo fisco, a gente vê que desvirtuou-se um pouco o que o tema 796, o caso concreto, e o que o tema 796 quis regular, né, que era o caso específico de atribuição de bens imóveis ao capital, porém com destinação de parte desse valor à reserva. Então, o entendimento do fisco de que eu poderia tributar em razão de uma diferença de entendimento em relação à base de cálculo, vamos dizer assim, não é o mais adequado. Mesmo porque a gente tem também o artigo 23 da 9249, que trata, né, do regulamento de imposto de renda das pessoas jurídicas. O artigo 23, ele permite que a pessoa física, um sócio, ou mesmo uma pessoa jurídica, transfira
bens e direitos a título de integralização de capital pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. Ou seja, a atribuição do valor pelo sócio ou por um novo ingressante, um novo investidor na sociedade, é uma faculdade, né? Então, se ele atribui o valor de declaração para fazer a integralização do capital, conforme lhe permite a lei, o fisco, em tese, não poderia fixar ou arbitrar um valor para aquele imóvel e cobrar a diferença do ITBI. Seja porque o sócio, o investidor, ele está respaldado pelo artigo 23, pela lei, né, no caso da 9249, seja porque não foi esse o entendimento do STF. Né? Isso gerou, enfim, tem gerado uma insegurança jurídica muito grande, que levou, embora inicialmente analisando a gente entenda que são temas diferentes, eles têm íntima relação. Pelo seguinte, embora no tema 796 tenha sido analisado a questão relativa ao valor que exceder, né, a imunidade não alcançar o valor que exceder o capital social a ser integralizado, na fundamentação do voto para o tema 796, registrou-se que a integralização de bens imóveis no capital social da sociedade, ela é incondicionada. Ou seja, independente de ser imobiliária ou não, ela é incondicionada. Então, agora, embora não tenha sido, né, efetivamente o objeto do tema, que analisou o excedente, o tema 13.348, que está sendo julgado, traz de novo essa discussão, ou seja, com base na fundamentação do tema 796. E aqui o interessante é que eles fizeram, né, o Fachin, o voto dele é um voto curto, muito bom, muito fácil, muito didático, acho que vale a leitura, mas para proferir o voto dele, eles se limitaram mesmo, eles fizeram uma análise semântica, gramatical do artigo, do inciso 1º, do parágrafo 2º do artigo 156. Vou até colocar aqui para a gente. Que é exatamente aqui, ó. O imposto, no caso ITBI, previsto no inciso 2, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, voltando lá, eles resgataram a fundamentação do voto do tema 796 para dizer que, para dizer que a integralização de bens imóveis ao capital social da sociedade, ela é incondicionada, porque no entendimento tanto do Alexandre de Moraes, no voto do tema 796, quanto o voto do Fachin, aqui, que atuou como relator, no 1348, eles entendem que o inciso 1 possui duas partes.
que devem ter tratamento distinto. Ou seja, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, primeira parte. E essa seria incondicionada. E também não incide o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão, extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação ou arrendamento mercantil. Então, o que o Fachin está dizendo? E aí é interessante o voto dele, porque ele traz uma explicação das alterações legislativas da Constituição, emendas constitucionais, enfim, a evolução dessa redação. Né? O que ele decidiu que a segunda parte, que esse caso, a atividade preponderante, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos e locação de bens móveis, refere-se única e exclusivamente à fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Isso porque o inciso traz nesses casos, que, de acordo com o Fachin e os demais que acompanharam o seu voto, entendem que faz referência única e exclusivamente às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção. Então, a transmissão de bens para incorporação ao capital social de uma sociedade é incondicionada. Por quê? Ele tem que ser analisado de forma isolada e sem nenhuma exceção. Já os casos, as transmissões, transferências decorrentes de fusão, incorporação e cisão ou extinção de pessoa jurídica também estarão imunes ao ITBI, desde que a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos. E, como eu disse, né, inicialmente, o Fachin proferiu o voto nesse sentido, fixando a tese de que a imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, na realização do capital social mediante integrização de bens e valores, é incondicionada, portanto, indiferente à atividade preponderantemente imobiliária. O Fachin foi acompanhado pelo Alexandre de Moraes, pelo Zanin, pela Carmen Lúcia. O Gilmar Mendes votou contrário. A gente estava com um placar de 4-1, mas agora, em março deste ano, Flávio Dino pediu vista, transformando o julgamento em um julgamento presencial, de modo que zerou-se tudo, né? E será iniciado novamente a análise, enfim, o julgamento do tema. Então, assim, é um tema, vocês podem ver, espero que tenha conseguido esclarecer um pouco, porque, de fato, é uma questão que gera confusão, né, que gera uma insegurança jurídica, tanto para quem trabalha, quanto principalmente para o próprio contribuinte. Né? E a expectativa é que o tema 1348 que possa aí chegar a resolver, enfim, harmonizar essa questão, inclusive, se possível, abarcando esse entendimento que foi implementado pelo fisco em relação à tributação do excedente, entendendo como excedente a diferença do valor de mercado e o valor atribuído no aporte de capital. Então, é uma questão relevante, a gente ainda está caminhando. Criou-se uma expectativa favorável ao contribuinte, né? Não necessariamente
haverá mudanças de voto, mas, enfim, a gente meio voltamos ao início, podemos dizer assim, né, para reiniciar a questão, e, e vai continuar aí por mais um tempo essa discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, Alessandra. Ficou claro, Marciano? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, as duas questões, né? Com ligações entre as duas e também com pontos independentes. Muito obrigado pela sua apresentação. Depois nós vamos abrir para os debates, para as perguntas, né? Então, em seguida, eu vou passar a palavra com muito prazer para o Dr. Omar Pinto Domingos, que é bacharel em Direito pela UFMG e tem diversos cursos de pós-graduação ligados ao direito tributário, já participou de diversos eventos, como, por exemplo, os eventos aqui do IF mesmo, a respeito de tributação imobiliária, também é bastante atuante em eventos do Instituto Lincoln dos Estados Unidos, que também se dedica a pesquisas na área do direito tributário imobiliário. E o Dr. Omar também teve uma trajetória de muitos cargos, muita experiência administrativa, cargos de chefia, como, por exemplo, o subsecretário de arrecadações aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, também atuou em diversos órgãos de julgamento, como, aliás, hoje em dia é o posto que ele ocupa na Junta de Julgamento Tributário, e, portanto, uma pessoa, talvez não, com certeza a mais dedicada para tratar do ITBI, do IPTU, em Belo Horizonte, com toda a sua experiência de muitos anos. Omar, muito obrigado por ter aceitado o convite e eu te passo a palavra então para você poder fazer a sua exposição. Boa noite, Marciano, Leonardo, Alessandra, os que estão nos assistindo. Eu vou ver aqui se eu consigo compartilhar a tela aqui. Vocês conseguem ver aí? Sim, estamos vendo não na tela completamente cheia, mas estamos vendo. Vê se você E consegue aquela agora? tela. Colocar no modo apresentação, eu acho que Aqui para mim está no modo apresentação. Vocês não estão vendo? Agora você deixou de compartilhar pelo É, vídeo. deixa eu ver se eu consigo aqui então compartilhar janela, ok? Continua sem estar na tela cheia, mas a gente está. Se você for Não, passar. mas agora vai ficar na tela Ah, cheia, agora vai, espero. viu? Ah, agora sim. Maravilha. Ok, ok, então. Bom, eu também agora não enxergo mais vocês, né? Mas vou aqui fazer o meu acompanhamento aí. Antes de mais nada, agradecer o convite, a oportunidade. É sempre um prazer, Marciano, contribuir com o IEF. A gente já participou de várias, né, ações, várias atividades. Chegamos até a realizar um evento grande que você estava lembrando antes aí. Então, é uma alegria, uma satisfação poder voltar a participar. Como você disse, sou bacharel, desde 91 estou na prefeitura. Eu fui gerente de tributos imobiliários durante 10 anos. Nos 2 anos subsequentes, eu fui secretário municipal adjunto de arrecadações da Secretaria da Fazenda, assessorei o governo do Calil, do prefeito Calil, enquanto o doutor Fuad era secretário de Fazenda, eu fui assessor do gabinete, e atualmente sou julgador administrativo das juntas de julgamento tributário. Fora isso, com muita também satisfação, muita honra, já fui convidado, já dei algumas aulas na PUC, a convite aí do Marciano também. Fui colaborador do Ministério da Cidade no programa de capacitação dos municípios. É um programa muito bom, uma pena que ele sofre essas intercorrências de mudança de governo, mas durante o tempo que ele funcionou, ele foi muito bom. Fui colaborador desse Instituto Americano, que eu recomendo, extremamente interessante, de desenvolvimento de política fundiária, e participei também de alguns grupos da Abraço, Associação Brasileira de Secretários de Finanças dos Municípios das Capitais. Vou começar a falar dessa coisa complicada que é a base de cálculo de tributos imobiliários, porque
outras coisas na vida, a gente tem tabelas, a gente tem comparativos, a gente tem carro, por exemplo, IPVA, a gente consegue estabelecer uma comparação de valores, e imóveis dentro do mesmo condomínio é possível, mas um condomínio nunca é igual ao outro, uma casa nunca é igual a outra, e é sempre difícil estabelecer um valor, né, para bens tão diferentes e tão caros, né, pessoas, né, uma oportunidade na vida, a pessoa tem um bem imóvel, e cada um avalia de um jeito, cada um tem a sua visão sobre a coisa. Eu vou começar a falar, então, sobre essa questão da base de cálculo, trazendo aqui a ideia da súmula 160 do STJ, sobre a qual também o Marciano já falou em um evento, em que o STJ ele limitou a possibilidade dos municípios de atualizar a base de cálculo do IPTU, que é o valor venal do bem, em percentual superior ao índice de inflação, quando se trata de ato do executivo, né? E isso ele teve por base o artigo 97 do CTN, que ele, claro, deixa aqui que não constitui majoração, apenas a atualização do valor monetário da base de cálculo do IPTU. Já é uma trava para os municípios, né? Porque ele desconsidera a existência de uma base de cálculo, que é aquela vinculada à hipótese de incidência tributária, é o elemento econômico da hipótese de incidência tributária, que é aquela descrição, como eu disse aqui, hipotética de um fato que gera uma obrigação de pagamento e que tem uma base econômica. E essa base calculada, que é o resultado, é a expressão numérica dessa base de cálculo. Então, há uma fixação na base calculada quando a legislação impede a mudança da base de cálculo, a introdução de elementos novos, a introdução de características que não eram consideradas. Isso sim deveria ser objeto de lei. Mas as tabelas que alimentam essa máquina de cálculo do valor da base calculada, isso aí o executivo tinha condições de fazer. Aliás, ele é muito mais competente para isso do que o vereador de Belo Horizonte. Mas é bem verdade que em vários municípios existe uma ausência de estrutura operacional, de auditores, de sistemas computacionais e de captação de operações de mercado que levem a uma identificação correta dos parâmetros que o mercado vem utilizando e da valorização que o mercado tem dado aos imóveis. E isso gera, então, distorções muito grandes e uma dificuldade de chegar a um valor aceitável para a base de cálculo do IPTU. Eu sei que o tema é ITBI, mas é porque nós vamos ver adiante, há uma identidade, há uma similitude entre os termos utilizados pelo Código Tributário Nacional e interpretados pelo Judiciário. Os municípios, obviamente, eu não sou muito adepto dessas palavras, assim, sanha arrecadatória. O município precisa realizar suas atividades, ele teve ali uma responsabilidade muito grande a partir da Constituição de 88, o município deixou de ser tutelado pelo Estado e passou a exercer ali com responsabilidade o atendimento de várias necessidades de infraestrutura, de segurança, saúde, educação. Ele tem uma necessidade de arrecadação. O que ele não pode é desnaturar um elemento técnico da base de cálculo para satisfazer essa necessidade de arrecadação. E muitos municípios, de fato, faziam isso, o que levou a uma situação assim, de intervenção do Poder Judiciário nessa discussão. Então, numa ação quase política do STJ, o STJ veio e estabeleceu a súmula 160 e limitou o município à sua atualização das tabelas que alimentam um instrumento que chama planta de valores genéricos, e essa planta que subsidia a obtenção da base de cálculo do IPTU. Para se ter ideia, Belo Horizonte atualizou a planta de valores genéricos por lei em 2001, fez isso novamente em 2009 e de lá para cá apenas e tão somente faz a atualização dos valores das planilhas que geram a atualização monetária pelos índices inflacionários, no caso aqui o IPCA-E, para poder obter o valor venal dos imóveis. Exceções raras, o imposto vai ficando iníquo, o imposto vai ficando incapaz de refletir a
as operações de mercado. O imposto vai ficando para trás. É muito difícil que alguém identifique como valor de mercado aquilo que vem na guia do IPTU. O ideal é também que ela não se aproxime demais, porque é um imposto de trato contínuo, é um imposto que incide todo ano, mas também é inaceitável que alguém receba uma guia em que o imóvel está avaliado por 30% daquilo que reconhecidamente é o valor venal, porque isso é dinheiro que deixa de entrar no cofre na forma de imposto e é a ação que o município deixa de executar com mais tranquilidade, com mais amplitude, em função da escassez dos recursos. Bom, falando de valor venal, o CTN estabelecia as bases de cálculo tanto do IPTU quanto do ITBI. No caso do IPTU, ele fala que é o valor venal do imóvel. E no caso do ITBI, a redação antiga do artigo 38 falava exatamente a mesma coisa. A base de cálculo do imposto, no caso aqui o ITBI, é o valor venal dos bens e direitos transmitidos. Então, o português não falha, né? Valor venal, valor venal. E aí nós entramos no juridiquês, em que o STJ deu um pouco vamos dizer assim, um toque interpretativo nessas palavras, que são do português, da língua portuguesa, para dizer que a forma de apuração da base de cálculo e a forma do lançamento podem conduzir a resultados diferentes para a mesma grandeza, para a mesma expressão, valor venal. Ou seja, no caso da base de cálculo do IPTU, ela é feita em massa, ela é feita anualmente, então, e ela é feita por lei, com base em critérios de lei, então ela chega a um determinado valor para o valor venal daquele imóvel. Já o ITBI, ele é instantâneo, ele é imediato, ele é focado numa operação específica e ele é um lançamento misto, porque ele pode ser tanto por declaração e em situações que a declaração falha, o fisco complementa esse lançamento de ofício. Então, sendo objeto de aplicações diferentes da mesma palavra, da mesma expressão, valor venal, chega-se a um numerário, a uma expressão numérica diferente, conforme seja o imposto, seja o IPTU ou seja o ITBI. E isso aí, a interpretação do valor venal, como eu disse aqui, vai variar conforme o método de apuração. No caso do IPTU, anual, decorrente de lei, e em massa. No caso do ITBI, individual, instantâneo e eventual. De certa forma, o STJ devolveu, em parte, ao aceitar que o ITBI possa ter uma avaliação mais específica do que o IPTU, ele devolve, em parte, mas uma parte relativamente pequena, aquela perda de arrecadação que o município tem quando ele não pode atualizar as tabelas utilizadas no cálculo do IPTU, a não ser através de lei, acima dos limites inflacionários, mas, de certa forma, ele aceita ali que o ITBI possa compensar, ainda que um pouco, essa necessidade de arrecadação dos municípios. E, novamente, é uma ação quase política do STJ, né, que vai fazer essa compensação. Chegamos em uma outra situação em que o valor venal foi novamente rediscutido, foi novamente discutido, no caso do ITBI, quando se trata da base de cálculo em aquisições através de asta pública, de leilões realizados no âmbito do judiciário, e já há interpretações que expandem isso para leilões feitos extrajudicialmente, e inclusive leilões que são feitos em licitações de vendas de imóveis do poder público. Ou seja, sempre que o poder público estiver envolvido, seja como mediador, no caso da asta pública, seja como realizador do certame, da competição de arrematação, o STJ decidiu, e nesse caso aqui eu estou citando aqui um antecedente de 2006, que o ITBI vai ser calculado não pelo valor da avaliação judicial, não pelo valor da avaliação, que é uma valoração técnica, mas sim
pelo preço que o imóvel alcança no leilão. Isso já está consolidado, o município já aceitou que perdeu, no início ele discutia, levava isso adiante até as últimas consequências, e as consequências estavam sendo danosas, as condenações, né, em ônus sucumbenciais estavam pesadas, o município declinou. Hoje, aceita-se que, tranquilamente, que é o valor que foi da asta pública, o valor que o bem efetivamente alcançou na asta pública. Mas nós não podemos ignorar que a grande vantagem de se adquirir um imóvel em asta pública é que você paga um preço inferior ao valor. Eu costumo fazer uma comparação do tipo, como é que você sabe que você fez um bom negócio? É quando você compra algo que vale X e você paga menos que X. Todo mundo faz um bom negócio quando paga menos do que aquilo que ele comprou vale. E isso é preço, né? Isso não é valor. O preço ele é pactuado entre as partes. E ele tem que ser pactuado, muitas vezes, ele é influenciado por questões individuais. É uma necessidade do vendedor de fazer a venda, de fazer de alienação, é uma necessidade do comprador de adquirir aquele bem por algo específico, e isso chega a ser um preço, diferentemente do valor. O valor é intrínseco do bem. O valor independe da necessidade que exista de quem quer vender ou de quem quer comprar. Isso é algo. Você não precisa pôr algo à venda para saber o quanto ele vale, mas você precisa pôr algo à venda para saber o preço que você vai obter naquela transação. Neste caso, o STJ foi taxativo e estabeleceu que na asta pública a base de cálculo não será o valor, mas será o preço que o imóvel alcançou no leilão. Chegamos, então, ao tema 1113 do STJ. O tema 1113 do STJ determina que a base de cálculo do imóvel, ele vai ser, no caso do ITBI, ele vai considerar o valor em condições normais de mercado. O que é uma condição normal de mercado? É isso que eu disse. É uma condição em que o vendedor não está excessivamente interessado, necessitado da venda, e nem o comprador ele tem um vínculo individualizado com aquele bem, né? Então, e nesse caso, o IPTU não pode ser utilizado como referência nem como piso. Várias legislações municipais falam, o ITBI ele tem como piso o valor do IPTU, né? Mas não é o caso aqui. Bom, o valor da transação que o contribuinte declara, ele passou a gozar de uma presunção de adequação com o mercado. No julgado, o STJ entendeu o seguinte, que as partes elas vão naturalmente, através de concessões mútuas, o comprador aumenta um pouquinho a oferta, o vendedor ele diminui um pouco o preço até que você chega a um valor supostamente justo, né? E que isso representaria. Muitas pessoas param de ler essa parte da tese do tema 1113 aí nessa vírgula do mercado, que somente essa parte aqui, e esquecem de ler a parte final, que somente pode ser afastada mediante um processo administrativo adequado, próprio para aquela finalidade. E a gente tem que ter uma certa atenção com relação a isso. Muitos contribuintes acham que participar do processo é sentar junto com o auditor lá e fazer as pesquisas, acessar os sistemas e ser comunicado previamente das tabelas que o auditor vai utilizar para chegar a essa avaliação específica fiscal do imóvel. E, na verdade, não é isso. O que pressupõe que nesse processo regular, né, é que ele respeite o contraditório e a ampla defesa. É que, após conseguir chegar ao valor que o fisco considera adequado, o contribuinte seja notificado, seja esclarecido dos critérios que levaram à fixação daquele valor e que seja aberta a ele a possibilidade da contestação.
E, obviamente, o município não pode ter tabelas prévias que ele vai lá e consulta e ele vai lá e emite o valor venal sem considerar as especificidades do imóvel. Isso não significa que você não possa ter parâmetros pré-determinados. Belo Horizonte faz 20 mil transações por ano. Imagina se 20 mil vezes Belo Horizonte ter que fazer uma avaliação individualizada prévia, né, para poder apresentar o imposto. Ficaria impossível administrar isso. Então, o que se faz não é um arbitramento prévio. O que se faz utilizam-se as dimensões do imóvel, as características típicas do imóvel, a redondeza do imóvel, os serviços de que o imóvel é servido, para, e aí sim, com essas características específicas do imóvel, aplicar as tabelas que são atualizadas constantemente pela dinâmica do mercado, para se chegar a uma prévia de uma avaliação quase específica do imóvel. Então, o que a gente vê aqui no tema 1113 é uma velha tentativa aí de diferenciar os conceitos de valor venal de IPTU e de TBI, sendo que um não pode nem ser piso para o outro. Essa presunção, então, que está aqui destacada, ela é bem importante, ela é relativa. As pessoas, quando declaram o ITBI, e muitas pessoas que recorrem aos advogados, aos defensores, eles falam, olha, mas eu tenho direito de declarar. Não, você tem o direito de declarar, mas o fisco tem o direito de contestar e de fazer a avaliação própria do bem. Foi citada aqui a lei do imposto de renda. Muitos contribuintes insistem no valor fiscal. Não existe valor fiscal. Aí seria o cúmulo você ter que tributar algo pelo valor histórico pelo qual o bem foi adquirido. A norma federal, ela se aplica ao tributo federal, por autonomia administrativa e autonomia tributária dos entes federativos, desde 1988. Então, não pode, absolutamente, a Lei 9249, de 95, vincular a base de cálculo que ela legisla para o imposto de renda, vincular um outro ente federal, né, um outro ente federativo, na fixação da base de cálculo do seu imposto, da sua competência tributária. Essa avaliação, como eu disse, ela não tem a participação do contribuinte no fazimento da avaliação. O contribuinte não precisa ser notificado do andamento do processo, nem de quais as amostras estão sendo durante o processo da avaliação. O que ele precisa é ter a notificação, ter todas as informações para que ele exerça amplamente a sua defesa e possa exercer amplamente o seu contraditório. Finalmente, eu estou quase fazendo uma revisão aqui, a avaliação preliminar não é valor de referência, ela é uma avaliação feita com base em dimensões, características e específicas do imóvel, mas aplicando parâmetros que são coletados antecipadamente no mercado e são cotidianamente atualizados. E, por fim, esse tema 1113, ele foi focado em operações de compra e venda, mas o ITBI, a gente não pode esquecer que em situações em que não são de compra e venda, o ITBI também incide. Por exemplo, a integralização, que a professora Alessandra falou antes aqui. No caso da integralização é o sócio, entre aspas, entre aspas não, efetivamente transmitindo um imóvel próprio para a empresa da qual ele é dono, então ali não tem concessões mútuas, ali não tem busca convergente, mas de interesses opostos, em que um quer comprar e o outro quer vender. Na verdade, o que há ali é um interesse em fortalecer a empresa através do aumento do seu patrimônio e, em tese, não há partes contrárias, há partes concertadas, unidas, né? E também no caso de permuta. Muitas vezes os contribuintes querem permutar imóveis pequenos, imóveis muito caros, sem a presunção de torna, né? Sem a presunção de complementação. E isso o tema 1113 não esclarece e não se aplica de uma maneira direta.
Chegamos agora ao novo artigo 38 do CTN. O novo artigo 38 do CTN fala que a base de cálculo do imposto é o valor venal. Então, a gente andou e voltou, né? Dos bens e direitos. Mas ele já trouxe uma conceituação que não é mais jurisprudencial. É uma conceituação agora legal. O valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista em condições normais de mercado. Olha, aqui volta a ter o equilíbrio de interesses. O equilíbrio é o vendedor quer vender tanto quanto o comprador quer comprar, mas ninguém está desequilibradamente interessado no negócio. É isso que forma o mercado. Negociações sem elementos perturbadores do equilíbrio de interesses econômicos, em que alguém quer pagar o que é justo e alguém quer vender pelo que é justo, né? O valor pelo. E aí, como é que eu vou chegar nessa condição de valor em condições normais de mercado? Então, eu vou ter que levar em consideração critérios técnicos, pelo menos um desses elementos. A análise de preços do mercado imobiliário, informações de MOB, né, antiga de MOB, informações que eram prestadas pelos notários, né, à Receita Federal, pelos agentes financeiros, porque a Caixa também faz a sua avaliação, os agentes financeiros fazem para fins de garantia, né? Essas são as circunstâncias intrínsecas do imóvel, como a tipologia, destinação comercial, não comercial, o padrão de acabamento da construção, e também parâmetros técnicos usualmente, que é uma cláusula aberta que ainda vai necessitar de um tempo para ser definitivamente esclarecida. E agora os municípios têm que antecipar quais são os critérios utilizados para estimar o valor venal que está lá no caput do artigo. E aí sim, o contribuinte, depois de receber a avaliação fiscal, ele declara, recebe uma avaliação oficial, e aí ele vai poder contestar, inclusive juntando avaliações contraditórias, avaliações particulares, e novamente em um procedimento específico que seja determinado na legislação local. Ressalto aqui, negociações em condições normais de mercado. Isso é algo que ainda precisa ser estudado, né? E isso envolve a inversão do tema 1113. Como é que era o tema 1113 inicialmente? O contribuinte declarava e o fisco é que contestava o valor declarado pelo contribuinte. Quem gozava de presunção era o contribuinte. Agora, o fisco, após a declaração, é o fisco que tem a palavra seguinte e é o contribuinte que vai ter que contestar a palavra do fisco. Ou seja, a presunção passa a ser de validade, de adequação do mercado, passa a ser do fisco. Olha, e existem, eu não vou falar todas que seriam um risco, mas eu vou dizer então que 99% das legislações locais, elas atribuem ao fisco municipal e distrital ali, que acumula as competências, né, para a fixação da base de cálculo do ITBI. Aqui em Belo Horizonte, eu sou municipalista, né, claro, pelos anos que eu estou aqui, mas eu acho que realmente uma federação que tem 5.570 municípios, ela gera uma certa dificuldade de atuação dos contribuintes, e aí cada legislação, cada município vai ter que trazer sua regulamentação, e isso realmente atrapalha a vida muito dos contribuintes. Sorte que, em alguns casos, elas vão se uniformizando, como é o caso aqui do ITBI, e especificamente na questão da base de cálculo do ITBI. Então, aqui em Belo Horizonte, a redação atual da Lei 5492 de 88, mas que já passou por várias atualizações, a última agora de 2023, ela fala que a base de cálculo é o valor venal em condições normais de mercado. É sintomático, né? Que o artigo 38 traga a mesma dicção de leis municipais, né? Isso, eu estou brincando aqui que seria coincidência, mas é fruto de uma participação efetiva dos municípios na elaboração do artigo, né, da redação do artigo,
que foi definitivamente aprovado. O valor da transação do contribuinte, aqui na lei do município, ela ainda estava, em 2023, muito influenciada pelo tema 1113, que é de 2022, ela admite que o valor declarado pelo contribuinte goza dessa presunção de seu valor do mercado, mas garante ali o fisco o direito de contestar nos termos regulamentares através de um processo administrativo próprio. E aí ele determina quais são os parâmetros que devem ser colocados para essa contestação do fisco ao valor declarado pelo contribuinte. E aí vem características físicas do imóvel, da região, né, o tipo construtivo, e inclusive valores aferidos no mercado imobiliário, que é o famoso método comparativo direto, mas existem outros métodos de apuração, existe da ABNT, existe o método do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, que são esses dados informativos tecnicamente reconhecidos. E lá no artigo, no parágrafo 5º, ele fala que o lançamento vai ser efetuado e revisto de ofício sempre que, lá no inciso 3, o valor da base de cálculo consignado na declaração do contribuinte, eu falei lá no início, o imposto começa com a declaração, pode terminar com essa declaração, mas pode terminar com a ação de ofício do fisco para determinar a base de cálculo quando esse valor declarado pelo contribuinte for inferior àquele que é determinado pela administração tributária nos termos do parágrafo 1º. Ou seja, a lei municipal admite que o contribuinte declare que aquele imóvel goze de presunção, mas aplica a parte final da linha B do tema 1113 e garante a si o direito garante ao município o direito de estabelecer o próprio valor e de maneira terminativa, né? E o que eu chamei a atenção aqui da identidade da redação do tema 1113. Finalmente, aí é o que chamar a atenção para é necessário chamar a atenção para isso, que o lançamento vai ser sempre revisto de ofício, sempre que o fisco entender que o valor do contribuinte é inferior àquele que ele mesmo estabeleceu. Bom, eu espero ter sido claro, eu não tenho a didática de quem é professor, né, e peço até um entendimento em relação a isso, mas eu espero ter aproximado um pouco e, conforme eu tinha combinado aí com o Leonardo, eu trouxe alguns dados de arrecadação para ver que o ITBI não é um imposto desprezível. Pelo contrário, agora com o IBS, a competência tributária exclusiva dos municípios ficou bem focada nos impostos patrimoniais e imobiliários. E a gente vê que nos municípios acima de 500 mil habitantes, ele tem uma participação significativa na receita corrente desses municípios, né? Quanto menor o município, aquilo que eu falei, é difícil manter uma estrutura, é difícil manter sistemas de cálculo e de captação de valores. Então, à medida que a população vai crescendo, teoricamente, os recursos vão crescendo também, e a necessidade dos recursos gera a necessidade do investimento em obtenção de uma arrecadação mais eficiente. Então, nos municípios acima de 500 mil habitantes, supera 3,2% lá no ano de 2000, esses dados são de 2024, né? A gente vê aqui que os municípios ainda têm uma certa dificuldade de conseguir receitas próprias. As receitas próprias dos municípios, do ponto de vista tributário, estou falando de receitas próprias tributárias, chegam a 23,6% da receita total em 2024, mas as receitas tributárias de transferência superam com folga e vão a 35%, e isso aqui eu não estou considerando, estou considerando só as transferências tributárias. Se eu pegar ali as transferências do SUS, né, aí elas vão só crescendo, né? E o município, então, precisa realmente agora com o IBS, a gente não sabe como é que vai ser de fato essa convivência de competências dos estados e dos municípios. Então, os municípios vão precisar trabalhar melhor a sua base tributária própria, a sua competência exclusiva, que no caso aqui é do IPTU, do ITBI e das suas taxas, né? Fiz aqui um comparativo
de como é que, especificamente para Belo Horizonte, como que o ITBI ele é importante. Então, a gente vai ver aqui nessa faixinha aqui destacada, a relação entre, aqui nós temos o ISS, dos três maiores arrecadadores de ISS, aqui nós temos a arrecadação de IPTU, de ITBI, aqui é a soma de IPTU e ITBI, e aqui é o percentual que essa soma representa em relação ao ISS. E a gente vê que em Belo Horizonte, a tributação imobiliária ela supera o ISS. Mas, infelizmente, esse valor vem decaindo ao longo do tempo. Né? Já chegou a ser quase 130%. E hoje, a partir de 2023, ela caiu, ela ficou menor. Isso pode levar a gerar algumas explicações. Então, agora, fazendo um gráfico aqui, desses percentuais de participação em cada ano, né? 2021, 2022, 23 e 24. A gente vê que em Belo Horizonte essa relação sempre foi maior do que os outros grandes arrecadadores de ISS. E nós não estamos falando de um ISS qualquer. Nós estamos falando do terceiro maior ISS, embora o Belo Horizonte já não detenha mais o terceiro maior PIB, né, entre as capitais. Então, mas mesmo assim mantém a sua força arrecadatória e, infelizmente, a tributação imobiliária vem perdendo participação em relação ao ISS. Mas isso pode ser explicado exatamente pelo incremento da atividade econômica sujeita ao ISS. Ao consumo de serviços, não é à toa que o IBS levou para ele o serviço, porque o serviço é o destino da tributação. Tudo vai virar serviço em breve, né? Ou o serviço vai dominar e as especificações vão gerar necessidade de cada vez mais de ter individualizações de fornecimento de mercadorias e tudo. Isso gera serviço agregado nessa individualização da atividade econômica, ainda que seja na produção de bens materiais. Isso também pode ter sido causado pelo desgaste da planta de valores do IPTU, como eu disse, Belo Horizonte fez em 2009 e não fez mais, embora a reforma tributária, muita gente em Belo Horizonte ainda não discutiu isso de uma maneira pública, embora outros municípios já tenham se antecipado, São Paulo, inclusive, já fez uma nova planta de valores, em São Paulo aprovou uma nova lei e já estabeleceu que no futuro haverá atualizações e não necessariamente limitadas à inflação, mas nos próximos 10 anos, porque a reforma tributária permitiu, praticamente espancou, para nossa alegria, né, Marciano, a súmula 160, na medida em que a Constituição agora autoriza expressamente que sejam feitas atualizações além, dentro do valor de mercado, além ou aquém, dependendo de como o mercado vai trabalhar, mas especificamente além, que era vedado, né, da atualização monetária, e agora isso está liberado, e esse desgaste da planta de valores possivelmente vai ser amenizado. E, finalmente, a redução do número de transações imobiliárias. Esse não é um assunto que eu domino especificamente, mas a gente o que se observa é uma diminuição de transações imobiliárias, é uma concentração de transações imobiliárias, tanto nos pequenos valores como nos grandes valores, imóveis caros, e aqueles imóveis medianos que representavam um número expressivo de avaliações de TBI, eles estão, de fato, diminuindo, e por isso o nosso percentual de arrecadação imobiliário em relação ao ISS vem apresentando essa queda acentuada aqui. Bom, novamente eu agradeço, vou aqui encerrar. Desculpa, eu não sei se eu tomei tempo além do que seria determinado para mim, mas era o que eu tinha para apresentar para vocês aqui. Muito, muito obrigado, Omar. Ficou excelente a sua apresentação. Esse final também com muitos dados, né, sobre Belo Horizonte, as outras capitais, os municípios como um todo. Então,
Vai ser muito interessante. Eu tenho aqui algumas questões, vou te fazer algumas perguntas, fazer algumas observações também. Muito obrigado. E agora vamos então passar a palavra para o nosso terceiro palestrante, né? Que é diretor do IF também, e já participou de vários eventos aqui no Instituto de Estudos Fiscais, o Leonardo Varela Gianetti. Ele é mestre e doutor em Direito pelo programa de pós-graduação em Direito da PUC Minas, tem também um pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas, com a professora Tatiane Psitelli, que ontem participou de um evento do IF e é autor de diversos artigos de direito tributário publicados no Brasil e tem um longo histórico de consultoria e advocacia tributária. Então, muito obrigado, Leonardo, por ter aceitado fazer esse fechamento aqui dessa palestra, com a sua palestra de fechamento nesse evento de hoje. Você tem a palavra. Boa noite, Marciano, Romar, Alessandra, caros colegas aí que estão nos assistindo. Doutor Danilo, muitos anos que eu não vejo aí na prefeitura, aí participando conosco. Vocês estão vendo a minha tela? Está compartilhando? Sim, tá Certo? legal. Tá Tá, ok. tá ótimo. Parabenizar o Mar pela sua excelente apresentação. Sua didática foi, como sempre, excelente. E estava lembrando como suas apresentações, seus slides sempre tiveram um nível técnico, um nível que deixava os nossos sempre no chinelo. E como sempre, mais uma vez, você brilhou com todo a técnica, todo o requinte, né, Marciano? Não tem como acompanhá-lo nisso, não. Ainda mais com esse nível de tecnologia hoje, fica, Obrigado. fica melhor ainda. E obrigado por trazer esses dados. Eu lembro muito bem de apresentações suas ali de 10 anos atrás, você trazendo esses números da tributação patrimonial, isso chamou muito a atenção. E eu acho que a questão das transações imobiliárias, eu acho que foram reduzidas, principalmente a questão que você falou do valor, eu chutaria também que tem a concorrência com Nova Lima, né? Acho que a região ali do Nova Lima, né, Vale do Serena, aquela região bem próxima, limítrofe ali ao BH Shopping, teve um boom imobiliário enorme, com valores de imóveis muito elevados, e acaba que concentrou uma parte das transações imobiliárias, pessoas saíram de Belo Horizonte e foram para lá. Então, eu acho que isso aí pode ter contribuído para ter diminuído ao menos esse percentual, não o número das transações, mas pelo menos o valor envolvido nessas transações imobiliárias aí, né, desse período. E foi Tem realmente nos razão. últimos anos, né? Bom, a minha apresentação eu vou falar rapidamente sobre alguns pontos da Lei Complementar 227 e trazer aí também para debate, reflexão, algumas três questões que envolve ali o que a Alessandra trouxe sobre a imunidade e que o Omar trouxe aí sobre a questão da base de cálculo. Inicialmente, a Lei Complementar 227, como o Marciano falou, ela tem uma relevância muito importante nessa parte do ITBI, porque finalmente nós tivemos na legislação complementar uma atualização, uma padronização do texto do CTN ao que estava previsto na Constituição. O CTN tratava do antigo ITBI, que era meramente o Imposto sobre Transação de Bens Imóveis, de competência do Estado à época, antes de 88, e que envolvia qualquer tipo de transação, seja causa-morte, seja inter vivos, seja onerosa, seja gratuita. Tanto que o capítulo ali do artigo 35 a 41 do CTN, ele servia como norma geral, tanto do ITCD quanto do ITBI, fazendo as devidas adaptações e ajustes ao texto constitucional. Agora, pela Lei Complementar 227, esse capítulo aí do específico do CTN, do artigo 35 ao 41, diz respeito apenas ao imposto municipal. O ITCD ele sai, então, do CTN, ele passa a ser regulado especificamente pela Lei Complementar 227, então será a norma geral hoje do ITCD, do Imposto Estadual, causa morte, doação, ele está na Lei Complementar 227, e a norma geral do Imposto Municipal sobre transferências inter vivos e onerosas de propriedade, direitos reais, exceção
de Direitos está no CTN com essa nova redação atualizada pela Lei Complementar 227. Nós tivemos aí, então, essa questão de uma nova redação ao artigo 38, com a inclusão desses parágrafos que o Omar comentou. Isso traz algumas reflexões, como eu vou comentar mais à frente, e nós temos, então, também, né, definido a competência tributária dos municípios e do Distrito Federal, agora prevista no CTN, né? Não há mais aquela incompatibilidade que existia antes, ou essa necessidade de estar sempre ajustando a leitura do CTN ao texto da Constituição. Um artigo que foi vetado, que existia no projeto de lei da Lei Complementar 227, era um artigo interessante, que falava dessa questão da possibilidade de termos um recolhimento antecipado do ITBI. É uma discussão antiga que envolvia, né, sempre teve uma discussão antiga sobre o momento fatirador, sobre o momento de se era possível antecipar a exigência do pagamento do ITBI, especialmente ou a lavratura da escritura pública ou o registro da escritura pública. Existia na legislação dos municípios, em regra, essa exigência de que o ITBI seria devido no momento da transcrição do título no cartório. Isso foi objeto de discussões, né, eu vou falar rapidamente, mas o fato é que os tribunais, vou até passar aqui para voltar nele mais fácil. Os tribunais, eles entenderam, do STJ e STF, que o fatiador do ITBI, ele somente ocorre com efetiva transferência da propriedade imobiliária, né, que se dá com registro. Então, declarou ilegal e inconstitucional, afastou as cobranças de ITBI que estavam vinculadas ali a compromissos de compra e venda, promessas de cessão de direitos, enfim, aquele momento prévio mas dentro da estrutura do negócio jurídico, mas naquele momento prévio ao efetivo registro que em termos de lei civil seria a efetiva transferência da propriedade. Então, a alegação dos municípios era sempre que estava sendo eleito um momento dentro da estrutura do negócio jurídico que ele possibilitaria, seria um momento anterior à transferência, mas dentro do negócio jurídico, sendo que, não sei se todas as legislações, mas a legislação de Belo Horizonte permitia, né, a restituição caso o negócio, a compra e venda não fosse realizado. Existia essa hipótese. E eu lembro que o município de Belo Horizonte chegou a atualizar a sua legislação buscando amparo dessa exigência no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, que trata originalmente da substituição tributária para frente do ICMS, ou seja, aquela possibilidade de você, com base nesse dispositivo da Constituição, exigir antecipadamente o recolhimento do imposto, com uma cláusula de restituição caso o fatirador não venha a ocorrer. Então, esse dispositivo do artigo 35A, ele vinha tentar equilibrar essa posição refratária da jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, com esse interesse fazendário de permitir, de possibilitar o recolhimento do tributo antes da efetiva transcrição, né? Eu realmente, na prática, eu sempre ficava pensando, se eu quero comprar um imóvel, qual que é o problema, qual o problema de eu antecipar o pagamento desse imposto, que se não for no momento da escritura, do registro da escritura, vai ser em outro momento, né? Era aquele velho aforismo, né? Quem não registra não é dono. Como é que eu vou ficar com um imóvel em minha posse com apenas o título e sem levá-lo a cartório? Era um risco muito grande. Mas, enfim, imagino que no setor imobiliário, na área imobiliária, havia várias transações de pessoas que muitas vezes vendiam, faziam uma permuta e ficavam ali com o imóvel para depois, para evitar a incidência de TBI né, e onerar a transação, só fazia o registro para um terceiro, só na hora que o terceiro realmente fosse adquirir, enfim. O fato é que a prática isso existia. Então, esse artigo 35, ele tratava de uma situação opcional, de uma faculdade que a legislação dos municípios poderia prever, uma faculdade do contribuinte que,
ele iria pagar o ITBI na formalização do respectivo translativo, né? A escritura, e o próprio parágrafo único, ele buscava trazer um ganho, né? Estimular, os municípios podiam estimular essa prática ao prever uma alíquota de ITBI mais baixa que a efetiva, caso incidisse na transcrição, né? No momento da transferência da propriedade. Infelizmente, eu achei que foi, infelizmente, eu acho que o artigo, ele era uma faculdade, eu não vejo nenhum problema de legalidade ou inconstitucionalidade nesse dispositivo. Caberia ao contribuinte optar ou não por assim segui-lo, mas ele veio com veto, um veto que é comum, em que utiliza ali razões bem genéricas, né, de contraria o interesse público ao acarretar insegurança jurídica na cobrança do ITBI. Eu não vejo muitos motivos para haver segurança jurídica, né? Exercido essa faculdade pelo contribuinte, seria emitido a guia, seria feito o pagamento, isso seria registrado no próprio registro, estava tudo resolvido. E ele ainda poderia ter um ganho na medida que o município poderia estipular uma alíquota menor. Então, não era uma obrigatoriedade, mas uma faculdade. Mas esse artigo foi vetado, e ainda então hoje nós temos essa situação da efetiva exigência do, do ITBI, né, a ocorrência do fato gerador, quando se dá o registro da escritura no cartório. Muito bem. Paralelo a isso, né, não lembro se foi em 2025, 2024, surgiu uma discussão no Supremo Tribunal Federal, vindo de São Paulo, muito interessante, em que ele discutia a incidência do ITBI na cessão de direitos de compra e venda. O Supremo Tribunal Federal, inicialmente, que foi esse tema 1124, ele foi afoito e confundiu as questões, realmente. Ele entendeu que o que estava em discussão eram situações de transferência de propriedade. E, ao julgar a matéria em repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que o ITBI não poderia ser cobrado antes, desse momento, antes da efetiva transferência da propriedade. O município de São Paulo teve muito trabalho e realmente, assim, nos segundos embargos de declaração, conseguiu mostrar que a situação era distinta, que se tratava dessa terceira hipótese, desse terceiro fato gerador do ITBI, que é a cessão de direitos de compra e venda, né, que não envolvia a transferência de propriedade, mas sim a cessão de direitos de compra e venda, que é uma hipótese que está lá no texto constitucional, e que aqui teria que analisar quando que ia ser realmente a ocorrência de fato gerador. Teve, então, um voto, não lembro se foi do ministro Toffoli ou do ministro André Mendonça, acho que o ministro André Mendonça que foi o que fez o distinguishing, e realmente reconheceu que aquela situação merecia ser analisada, merece ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que não se encaixa à jurisprudência habitual do tribunal, e que reconheceu então a repercussão geral, e isso está aguardando o julgamento. Então, nós temos esse tema 1124, que fala especificamente da incidência do TBI na seção de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade. Vamos ver como o STF vai julgar isso aí, quando que ele vai entender que ocorre este fato gerador nessa situação, porque, a princípio, é um negócio entre as partes que, se não for levado a registro, como que isso vai ser regulado. Então, esse é um tema bem interessante, que está dentro aí da dinâmica das atividades, das transações, do negócio, né, do imobiliário. Muito bem. Para finalizar, eu vou trazer aqui algumas considerações sobre tanto o tema 796 quanto a questão do tema 1113 do STJ. Primeira questão do tema 796, aí é uma análise crítica do Supremo, do papel do Supremo nessa situação, e como bem a Alessandra ressaltou, após o julgamento da matéria, do caso específico do tema 796, em que fez aquela distinção do que fica, do parte do imóvel que vai para a integralização do capital social, o que fica em outra conta, que é a reserva de capital, né? Em que o STF, então, ele faz essa segregação com base nas questões societárias, para dizer que a imunidade só alcança
o imóvel, a parte do imóvel que vai estar vinculado à conta de capital social, os municípios, então, começaram a, com base no entendimento do STF, a cobrar o ITBI da seguinte forma. Muito bem, você, pessoa física, está integralizando o imóvel, você está atribuindo ali o valor de R$ 1 milhão, com base no valor histórico, mas eu entendo que o imóvel vale 2 milhões, então eu vou reconhecer a imunidade deste imóvel para 1 milhão e cobrar ITBI sobre 1 milhão. Então, houve uma interpretação da tese fixada pelo Supremo Tribunal de algo que o Supremo Tribunal Federal não analisou. Muito bem. O que o município fez foi o seguinte: eu vou atualizar o valor, vou qualificar, dizer qual que é o valor de mercado deste imóvel e como que você está na operação societária integralizando por um valor menor que o real, eu vou cobrar o ITBI da diferença. Ok, isso aí é uma discussão jurídica cabível. Porém, eu entendo que o Supremo não analisou essa matéria. Então, é uma questão que teria que ser analisada fora do tema 796. Teria que ser uma questão que é uma questão distinta. É o famoso distinguishing, uma famosa distinção. Isso não está dentro do que foi julgado em repercussão geral. Muito bem. Isso tem sido objeto de diversas discussões, vários processos sobre a matéria. Tem até chegado isso, eu já vi uma decisão eu achei correta do CART, que foi relatada ali pelo conselheiro, não sei se ele ainda é do conselho, Bernardo Mota Moreira, que ele fez esse distinguish dizendo, olha, o que o Supremo disse é que o valor excedente, ou seja, que é reservado, que é registrado em outra conta distinta do capital social, aquilo ali pode estar fora da imunidade. Agora, se todo o imóvel, por valor que for, estiver integralizado no capital social, você tem imunidade. E aqui não se discute se é atividade imobiliária, nada disso. Parte do pressuposto de que quem está recebendo esse imóvel não tem atividade preponderante imobiliária. Muito bem. Agora, você tem tribunais de justiça que têm acolhido essa tese. E tem até decisões de tribunais aplicando, reconhecendo essa situação, entrando na análise do artigo 23 da Lei 9249, enfim, e fazendo essa distinção do que o Supremo disse e do caso específico, se o ITBI incide, se a imunidade alcança essa situação, mesmo que haja diferença entre o valor venal e o valor histórico indicado na operação societária. Agora, você tem decisões de tribunais de justiça entendendo que o município está certo, tendo em vista a tese fixada pelo Supremo. Fazendo uma leitura da tese do Supremo nesse sentido, permitindo que, com base na tese fixada, o município pode fazer dessa forma. E o que o STF tem feito? Infelizmente, o STF tem. As causas que têm chegado no STF virou loteria. Por quê? O Supremo não tem conhecido de nenhum recurso extraordinário, nenhum agravo em RE sobre a matéria. Ora, ele vem dizendo que a decisão do Tribunal de Justiça analisou a legislação infraconstitucional, então não tem matéria constitucional. Ora, ele disse que eu preciso entrar em análise de fato, eu preciso entrar em contrato, então não cabe o RE. E ele não discute os limites da tese fixada no tema 796. Porque, repito, os municípios começaram a efetuar essa cobrança em razão da decisão do Supremo. Então, nós precisamos que o Supremo Tribunal Federal esclareça o alcance da tese por ele fixada. Ainda que, eventualmente, ele tenha que analisar um artigo do CTN ou um artigo de lei federal. Mas o fato é, a regra de imunidade alcança essa situação em que há uma suposta, uma possível diferença de valor venal ou de valor de base de cálculo nessa situação, né? Que se o Supremo dizer isto não está dentro da tese, não está dentro do que foi fixado na tese do tema 796, e isso é discussão de base de cálculo, cabe ao STJ, é uma solução, né? O que ele não entendo que é uma questão crítica que o Supremo está fazendo ele não está dando
a palavra final sobre qual que é o alcance da tese por ele fixada. E virou loteria por quê? Se a decisão do Tribunal de Justiça for favorável ao contribuinte, dizendo que a imunidade, ele tem direito à imunidade, e que essa questão da diferenciação de base de cálculo não tem nada a ver com o tema 796, que ele pode fazer isso, o contribuinte ganha a causa, porque o RE não sobe. Se o contribuinte perde, por outro lado, se o contribuinte perde, ele não consegue levar isso ao Supremo. E fica um problema complexo, porque seja o Estado, seja o município, seja o contribuinte, que fizeram um recurso especial para o STJ, falando: olha, eu preciso definir minha regra, eu preciso definir se essa minha situação está dentro ou não da regra de imunidade. O STJ vai falar: isso é matéria constitucional. Então fica aquele jogo dos tribunais superiores, que isso é muito comum, imposto de renda, sempre teve várias vezes isso aconteceu em matéria de imposto de renda, outros tributos também, que fica um tribunal superior julgando a responsabilidade pela delimitação daquela situação, daquela controvérsia, de um ponto para o outro, né? E o Supremo Tribunal Federal, ele tem se valido muito de decisões em que a questão processual, né, os obstáculos processuais de admissibilidade têm sido cada vez mais utilizados, mais frequentes na sua fundamentação. E são casos que estão sendo julgados por turma e não pelo plenário. E aí é uma análise totalmente diferente. Não tem jeito. A análise de turma é uma análise muito mais superficial do que os casos julgados em plenário. Então, hoje é uma situação crítica essa matéria, o alcance do tema 796, porque virou loteria. Se o Tribunal de Justiça der ganho de causa para o contribuinte, ótimo, para o contribuinte, o município perdeu. Se ele der ganho de causa para o município, o contribuinte perdeu. Nenhum está conseguindo levar a questão para o Tribunal Superior para definição, né? Então, essa é uma situação, independentemente do resultado, é uma situação crítica por isso. Nós não temos uma definição de Tribunal Superior se essa imunidade, qual o alcance dessa imunidade, qual o alcance da tese fixada pelo Supremo no tema 796. Paralelo a isso, nós temos a questão do artigo 37 do CTN, frente ao texto constitucional, né? Eu acho que isso aí só vai ser definido quando o STF julgar o tema 1348, se ele vai para ele dizer se aquela condição alcança todas as situações que está lá no artigo, no texto constitucional, ou apenas aquelas situações de fusão e incorporação. Porque o artigo 37, ele é bem claro. A imunidade é constitucional para tudo. Fica a dúvida se o texto constitucional, ao pôr nesses casos, alcança apenas a segunda hipótese, né, a questão das operações societárias, e deixa de fora a incorporação, ou não. Ou se alcança todas essas situações. É verdade que, historicamente, é, né, a prática mostrava que alcançava as duas situações. Isso realmente mudou com o julgamento do tema 796, que o Alexandre de Moraes ele analisa e diz que a imunidade alcança apenas a última parte, né, das operações societárias. Isso que fez realmente aumentar o litígio sobre a matéria, sobre os contribuintes que começaram a questionar isso, e chegamos a ter aí o reconhecimento da repercussão geral da matéria. Mas esse artigo 37, ele ainda fica em stand-by para sabermos qual vai ser seu alcance, ou se ele vai ter que ser, caso o Supremo entenda pela imunidade pela imunidade inconstitucional para as atividades imobiliárias, talvez ele vai ter que ser, ou ele vai ser tacitamente revogado, ou então vai ter que ter uma lei complementar alterando. E aí, quanto à questão do tema 1113 do STJ, e esse artigo 38, como o Omar muito bem esclareceu, ele tem uma mudança de perspectiva, de procedimento, né? O tema 1113, se não me engano, é de 2022, em que o STJ ele fixa um procedimento em que ele dá a presunção inicial ao valor declarado e depois cabe ao município, então, por um procedimento de arbitramento, garantindo contraditório, mostrar que aquele valor não se reflete o valor de mercado. O do artigo 38, como bem o Omar falou, muda essa perspectiva. Muito bem. Já existem alguns julgados, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o município vem, geralmente em embargo de declaração, dizer: olha,
questionando, então, lançamentos de TBI de 2022, 3, enfim, do passado, em que o município vem embaixo da declaração e diz: olha, nós temos agora a Lei Complementar 227, nós temos uma nova redação do artigo 38, então, essas cobranças estão corretas. E o Tribunal de Justiça tem afastado, dizendo: o artigo 38 ele vigora, ele mudou o procedimento, ele mudou a lógica do cálculo, e isso então vale para daqui para frente, não vale de forma retroativa. Então, isso é um tema que deve chegar ao STJ em breve, para saber como que ficam os lançamentos realizados antes da Lei Complementar 227, antes da alteração do artigo 38, e a sua compatibilidade e a compatibilidade do tema 1113 do STJ e os seus efeitos, né, diante do artigo 38 do CTN. É um tema, é uma questão bastante interessante, porque isso também leva à situação de eventuais municípios. Pelo que o Omar falou, parece que a legislação de município de Belo Horizonte ela é similar ao que existe ao que existe muito similar ao que existe no texto atual do artigo 38. E aqueles municípios que mudaram a lei, ou não mudaram a lei, mas assim, que tem uma legislação completamente diferente, vai ter que editar uma nova? Vai ter que. E aí nós temos uma alteração desse artigo 38 vai provocar uma alteração na legislação, então a legislação do município vai ter que ser alterada, e então só vale daqui para frente, eu vou ter que pensar em anterioridade, enfim, né? Eu tenho uma mudança, o valor venal ainda é a base de cálculo, mas eu tenho um critério de apurar. Será que nós vamos nos prender talvez àquela questão formal e dizer que como eu tenho uma alteração no cálculo, isso importa, pode importar em uma eventual majoração do tributo, eu tenho que observar a anterioridade? Enfim, isso é uma reflexão que fica para situações talvez concretas, específicas de cada legislação, mas não será surpresa se isso eventualmente surgir em alguma disputa, algum questionamento, e sabermos. Isso deve chegar, imagino, ao STJ, como eu disse, para saber como que vai ser a compatibilidade da tese fixada pelo STJ no tema 1113 e esse novo artigo 38, qual vai ser a relação entre eles. Enfim, eram essas ponderações aí que eu queria trazer, e mais uma vez agradecer a Alessandro pela apresentação aí sobre a imunidade, ao Omar aí por toda a apresentação que ele fez aí sobre a tributação patrimonial, ITBI e esses dados todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Leonardo, que trouxe aí uma visão de conjunto sobre o que a Alessandra falou, o Omar falou, com uma análise sobre o que pode acontecer aí nos anos futuros, né? Ouvindo o Leonardo, eu fico pensando que realmente isso são questões para os próximos anos, quiçá próximas décadas, né? A gente tem um sistema tributário em que o judiciário interfere muito, mas ele não interfere e resolve, né? Não é que ele diz assim, isso está errado, vai ser assim. Não é assim, vai ser assado. Ele não fala isso. Ele fala, não é assim e não sei o que vai ser, né? E aí a gente fica anos e anos e anos e anos. E é incrível como é que uma coisa surge aparentemente do nada. Aliás, não é só uma coisa. Vou dar dois exemplos aqui, quem tem mais experiência. A tese do século, de mais de 1 trilhão de reais, que é a base de cálculo do PIS e da COFINS, incluir o ICMS ou não, todo advogado tributarista mediano no Brasil a tinha por morta, completamente morta. Quando numa tarde, uma tarde iluminada para os contribuintes e uma tarde aziaga para o fisco federal, a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, num voto dela, levanta uma questão, menciona o pai dela no norte de Minas, uma questão de faturamento. De repente, ela vai dar um conceito de faturamento, que o ICMS, isso, e de repente a coisa toma uma atração e aquela tese que era tida como morta vence. No ITBI, eu estudando ITBI 20 anos, Omar, estudando ITBI 40 anos, não sei, desde 90 que ele está estudando isso, não deu 40 não, Omar, mas eu exagerei um pouco.
Nunca eu tinha lido nada de que aquela condição de empresas imobiliárias somente quer dizer, vamos pegar desde 88, né? Porque a tese é essa. Nunca vi. De repente, o Alexandre de Moraes, num caso que não tinha nada a ver com isso, diz isso, obter dicta, e aí abriu a caixa de Pandora e vem toda essa discussão, os contribuintes já tinham a coisa por ganha, aí o Gilmar Mendes dá o voto contrário, Marcelo travou? travei aí? Não, não, Ah, não, voltou, Não, voltou. voltou, voltou. voltou. E aí o Gilmar Mendes dá um voto contrário e agora o Flávio Dino, né, pede esse destaque. Então, realmente, não é que as coisas vão surgindo. Não, pode surgir por acaso, pode surgir numa situação. E esse tema 796 é muito estranho, porque tanto o contribuinte quanto o fisco, estrategicamente, usam, né, o tema 796 para acabar com a conversa. Eu acho que o que vocês disseram aí, no fundo, a discussão é o valor do imóvel. Até que ponto o fisco pode se recusar a cobrar o ITBI sobre um valor que não é o valor venal, né? Porque é um valor histórico, é um valor que não. Essa é a discussão. E não a questão lá do 796, né? Que, pelo que eu entendi do que a Alessandra colocou, parece que de fato o valor do imóvel em si era razoável, a discussão era outra, né? Então, realmente, o Leonardo falou, e essas loterias, essas questões, quem está no direito tributário sabe que são comuns, né? Não é para achar que, nossa, mas. Então quer dizer que assim é. Acho que quase sempre é assim, né? Essas loterias e tal. Enfim, vamos ver o que que eles decidem. Sobre o que o Omar falou do IPTU. De fato, a emenda 132 possibilitou que o executivo atualizasse o valor, né, do IPTU de acordo com critérios fixados em norma municipal, em lei municipal, né? Acho que essa que é a grande questão, ou seja, se a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte quiser autorizar que o prefeito, de tempos em tempos, ajuste a planta genérica ajuste o valor dos imóveis ao valor de mercado, de tempos em tempos, de acordo com os critérios X, Y, Z, a Câmara de Vereadores pode fazer isso. E, salvo engano, havia uma decisão do Barroso em que ele dizia que isso poderia ser feito, né? O que o STJ vedou, bem ou mal, foi simplesmente o executivo agir, digamos, unilateralmente, aquela discussão que o Omar falou de base calculada e base de cálculo, etc. Então, a emenda 132 não é que ela deu ganho de causa, essa tese da base calculada e base de cálculo. Ela só disse que, se a Câmara de Vereadores quiser, e eu, tendo em vista a resistência política da Câmara de Vereadores, o município de São Paulo agora é uma grande novidade, né? Eles terem feito isso lá, mas em Belo Horizonte, por exemplo, eu acho muito difícil a Câmara de Vereadores conceder ao Executivo o direito de fazer essa atualização, fixando critérios. Eu acho que é uma norma válida da emenda 132. A norma em si é válida, o difícil é a Câmara ter a abertura política para fazer isso, né? Enfim, depois eu queria que o Omar, não vai dar tempo hoje dele responder, mas eu tenho a seguinte dúvida, Alessandra. Ó, curiosidade, né? Que seria o seguinte: o Omar falou que são 20 mil transações, né, por ano em Belo Horizonte. A minha dúvida é, dessas 20 mil, quantos por cento o fisco não aceita o valor do contribuinte, né? Se é maioria, se não é. Nesses casos, quantos por cento dos casos o contribuinte se rebela contra o valor que o fisco arbitrou? E quando então se forma uma situação em que o contribuinte falou um valor, o fisco discordou, o contribuinte discordou do valor que o fisco apresentou, quando eles vão disputar em juízo ou lá no CART, ou o que quer que seja, quem é que tem a maior performance. Não sei nem se a prefeitura tem esse dado, mas enfim, isso
É, nunca vi ninguém mencionar esse. Marciano, isso é possível de recuperar, sabe? Quando eu estava na gerência, desculpa se eu estou Não, por favor. interrompendo aí. Quando eu estava na gerência de tributos imobiliários, lá na primeira década dos anos 2000, aí, eu posso te dizer com tranquilidade que 2 em cada 3 transações o fisco revia o valor. E como os controles eletrônicos eram menos eficientes, havia uma certa aposta de que, bom, vamos ver quanto que a prefeitura vai avaliar o nosso imóvel para que a gente faça conforme ela avaliou, e o restante uma coisa que hoje eu não vejo muito, mas era o Caixa 2, né? Então, muitas pessoas trabalhavam com esse recurso não contabilizado e chegavam lá, olha, nós estamos fechando negócio por 1 milhão, mas vamos declarar 500 mil, porque se a prefeitura avaliar por 750, os outros 250 a gente Ah, faz de caixa a caixa. Entendeu? Como hoje os recursos econômicos, financeiros são muito mais controlados, o caixa 2 não é algo tão fácil de se fazer hoje, eu não sei se isso permanece. Mas, de toda forma, eu vou tentar recuperar, eu passo isso mais adiante, esse grau de revisão e esse grau de litigiosidade da revisão. acho que seria interessante ver isso, né? Enfim, quando eu propus essa mesa para o Leonardo, aliás, só uma discordância com o Leonardo, ele falou que, os, que o ITBI sai do CTN. Eu acho que o ITBI entrou no CTN, porque antes o que estava no CTN Não, não era o ITBI. O ITCD saiu do CTI. Ah, você falou ITCD? É, Não, eu anotei aqui que você falou que, mas o tema de hoje não é ITBI? sim, o Eu ITBI entendi. ficou no CTI. O ITBI hoje está todo no CTN. A norma Aham. geral do ITBI é o Ah, CTN. entendi. Agora A entendi. norma geral do Ah, ITCD entendi. virou a Lei Complementar Entendi. 227. Porque, na verdade, no CTN não estava nem o ITCD, nem o Não, ITBI. ele estava adaptado, era a norma geral. Tava aquele. Não, tava aquele imposto Sim, antigão, mas né? ele era interpretado, aqueles É, artigos eram interpretados como sim, norma sim. geral após 88, eles eram interpretados É. como a norma geral do ITBI e do ITCD, aquele artigo 38 Com valor adaptações. com Agora entendi. adaptações, Agora com entendi. Então, quando você adaptações, falou com sair adaptações. no sentido de que o que É, o que é causa mortes e por ato. isso. Entendi, Hoje a entendi. norma, É, hoje o que está no CTN, no artigo 35 e entendi. 41, diz respeito apenas ao Só ITBI. ITB. Perfeito. O É que isso mesmo. antigamente servia como suporte normativo para o É, ITCD foi transferido pela Lei Complementar de entendi. 2007. Entendi. De fato. Agora. Marciano, Oi. posso fazer uma Claro. colocação rápida aqui? O Leonardo, o voto paradigma lá, o voto paradigma não, mas o voto divergente que o Bernardo proferiu lá no Conselho de Recursos Tributários, é só para te dar uma atualização, a Câmara de Recursos Especiais, provocada pelo fisco, né, no intuito de uniformizar a jurisprudência do Conselho, ela já barrou aquela dissidência do Bernardo, no sentido de dizer que o excedente ali teria que ser contabilizado, né, para poder ser tributado. E com base nisso, é até uma coisa interessante. Se a gente for ler o Acórdão de Santa Catarina, que subiu ao STF para discutir a questão da formação de reserva de capital, ou seja, muitos contribuintes alegam que quando não é formação de reserva, porque o imóvel foi avaliado no imposto de renda por 30 mil, apesar de valer 1 milhão, mas como ele está declarado por 30 mil e esses 30 mil foram integralmente utilizados no pagamento das cotas subscritas, né? Então, que isso não restaria excedente a ser tributado. Mas se a gente for lá no acórdão de Santa Catarina, nem nesse caso paradigma houve contabilização desse valor. O que houve foi uma interpelação do desembargador ao advogado da parte, perguntando assim: e o que faz com essa diferença, então? E aí ele responde: uai, isso, uai não, porque ele é de Santa Catarina, não é mineira. Mas ele disse: ué, então a gente pode contabilizar isso na reserva de capital. E isso ficou cristalizado como se houvesse, de fato,
contabilmente aquela formação da reserva. E virou quase que uma condição para que o contribuinte admitisse que, nesses casos, formada a reserva, estaria autorizada a tributação. É. Não, nesse aspecto da lei 9249, eu, com a devida vênia dos que pensam ao contrário, realmente é uma lei que trata da mais-valia do imposto de renda. É uma questão do momento de se tributar uma mais-valia que se formou. É, É o tributar a ganho. operação, que aí. Aliás, até isso o Supremo, né, Alessandro? Até isso o Supremo também já colocou em cima do telhado, né? O Supremo É, tem um não, caso, né? Eu, inclusive, meu apartamento aqui, viu, Mar, que o preço dele é muito maior do que está no IPTU. Eu tô esperando o Supremo, o que que ele vai julgar. Se o Supremo dizer que não tem tributação da mais-valia, eu já vou aqui tomar minhas providências para eu não pagar o imposto de renda. Mas até isso subiu, né? Essa É, norma aí da 9249, né? Mas eu acho que não tem dúvida. No caso do ITBI, é o valor venal, né? Então, vamos ver como é que isso se. Volto a dizer, eu acho que a 796 ali não entrou no mérito, nem para cá nem para lá, né? Não é que ela fecha a porta nem para um lado. Ela não falou que, quando eu vou integralizar, pode ser um valor que não tem nada a ver com a realidade venal. Ele não entrou nesse mérito, né? Ele não entrou nesse. Aliás, se vocês pensarem bem, a questão específica do 796 é praticamente. Não sei, Alessandro, acho que vai ser. É muito pouco. Agora, as coisas que ele movimentou, né? As coisas que o 796 movimentou é que foi o grosso, né? sim, eu acho, assim, o 796, por exemplo, quando ele fala que integralizou o valor ao capital, a gente não tem a informação se esse valor foi valor de declaração, se foi o valor, Uhum. ou se foi o valor de mercado, tá? A gente parece que ali foi o valor de mercado, né? Só que o que o 796 ele fala? Ele já entrou na discussão também, e aí que eu acho que é o ponto, embora não tenha sido objeto da tese, mas a fundamentação é de que a integralização do imóvel no capital ela é incondicionada. Então, o ITBI não seria devido em nenhuma hipótese. Por isso que tem, a gente entende, e aí eu acho que o fisco foi um pouco além do que de fato o tema 796 trouxe, porque basicamente ele falou o seguinte: olha, ele foi literal. O valor que for atribuído ao capital, seja ele contábil, de mercado e etc., ele goza de imunidade. E embora não tenha constado especificamente da tese, toda a fundamentação do voto é justamente nesse sentido, É, dizendo que a integralização é incondicionada. mas mesmo que seja incondicionada, vamos supor que a tese lá do Fachin prevaleça e tal. Então é incondicionado. Então, mesmo que seja uma empresa que vá explorar os imóveis e tal, tudo bem. Isso não me convence de que eu posso pegar um imóvel que vale 1 milhão, eu digo que ele vale 20 e faço subscrição de capital por 20 mil. E o Supremo disse que tudo bem, que não tem interesse. O Supremo, na minha visão, ali ele estava analisando uma questão. O fato de ser um aporte de capital incondicionado é uma questão. Aí essa é o 1348. Ali eles estão Isso, que eles estão esse julgando caso isso. é porque a Isso. fundamentação do 796 Sim, o é, voto. é o tema 1348, entendeu? Mas é um obter dicta, né, que para aquele caso não era relevante para aquele caso, né? Mas o Alexandre de Moraes fala isso, como você mencionou. Mas o que eu penso é o seguinte: mesmo que for incondicionado, então está decidido que é incondicionado, tá bom. Então eu pego um imóvel que vale 10 milhões e vou colocar numa empresa como subscrição de capital, dizendo que ele vale 20 mil. Aí surge uma outra questão, né? Surge uma outra questão que eu concordo com o Leonardo, que nem o fisco está certo em dizer, não, ele vale mais, então, de acordo com a 796, eu vou tributar. Não, o fisco está. E como contribuinte também, não, como não tem diferença, eu estou. Estamos uma situação esdrúxula mesmo, mas é claro, né? Na advocacia e o fisco, na procuradoria, ele vai agir de maneira.
É o que se eu fazer aqui de maneira que eu vou ganhar mais rápido e acabar com a discussão. Mas olhando do É, ponto de são vista. interpretações, né? Mas assim, É, se o STF, Marciano, a conclusão ali no julgamento do 1348, que de fato o alcance da imunidade na integralização de capital é incondicionada, aí a gente não entra mais em discussão de valor. Porque se atribuiu ao capital, a gente pode entrar até numa questão se foi a valor contábil ou valor de mercado para fins da 9249, porque teria um ganho de capital a depender do valor que o sócio Alessandra, atribuir, né? mas se essa tese vingar de que ela não é tributável, desculpa, que ela é incondicionada, por outro lado, vai perder força a necessidade de fazer a declaração pelo valor histórico. As pessoas vão querer crescer, então, o valor declarado, porque Não, já que é incondicionado. Marciano, eu queria mas, sugerir mas depois, aí tem o IR, né, Omar? Ele tem o ganho de capital. Se ele que ele fizer, pagaria mais cedo ou mais tarde, né? só que se ele faz a valor de declaração, ele difere isso para o momento da realização, lá na frente, É, capital, né? E se é. ele fizer agora com valor de mercado, aí ele já tem que recolher esse ganho de capital no momento da integralização. Não, realmente vai ter que ser uma. mas Vai ter mal para toda obra, né? Vai ter para todo gosto, né? eu vejo duas normas independentes e acho que o Supremo não as vinculou. Uma norma é a base de cálculo é o valor venal. Outra norma é imune à transmissão de subscrição, etc. São normas independentes e o Supremo não as vinculou, me parece, né? Mas enfim, vamos ver o que que eles vão Senhora, até gostaria, nesse sentido, de recomendar a leitura do, da reclamação 57836 de São Paulo, julgada relatada pelo próprio Alexandre Moraes, em 27 de março de 23, em que ele dá uma interpretação autêntica, vamos chamar assim, do voto dele no 796. E na emenda, ele chega a dizer, no item 3 da emenda, que a fixação do valor do venal do bem é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial. A ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do imposto, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do imposto. Ele admite que o município pode lançar o excedente, é, independentemente de formação de reserva. Independentemente de formação de reserva contábil. Ou seja, ele pode até contabilizar os 30 mil nesse exemplo que eu dei, 30 mil, mas que vale 1 milhão. Ele não precisa contabilizar os 970, mas o ITBI pode incidir sobre os 970. É o que essa reclamação do município originário, lá no município de Bebedouro, de São Paulo. Eu concordo com o que ele disse, mas eu não concordo que ele tenha dito isso no tema 796, né? Eu acho que no tema Ele não 796 abordou isso, tá ele não certo, ele não abordou abordou isso. isso. Isso, E nem isso. consta da tese. Mas muitos municípios, então, estão tributando, dizendo que eles podem tributar porque o 796 permite. É aí que eu também Ah, estou não. discordando. Não, aqui em Belo Horizonte, o que Belo Horizonte faz o 796 não tratou disso. É, O voto do Alexandre Moraes, isso é tratado em opte dictum lá do Alexandre Moraes. é. Gente, É, é o a imposto tal da desse, raça o imposto descendente, do desse, né, óbvio. teoricamente, eu falo em sala de aula, os meus alunos andam lendo muito pouco a Constituição, e eu falo quais são os impostos municipais, eles nunca lembram do ITBI. Eles só lembram do IPTU e do ISS, e aí eu poderia encerrar a aula para. E a gente não comentou aqui daquela polêmica toda do direito de aquisição, né? Que é um outro tema, que nos embargos, o Toffoli viu que, não, tem 3 itens aqui, vamos discutir a questão do direito de aquisição, cessão do direito de aquisição, é outra Eu questão. acho que isso aí foi um pouquinho daquele trauma, principalmente São Paulo, que tributava os contratos de gaveta, né?
talvez eles já achassem que o que estava sendo tributado ali era a É, transferência do contrato de gaveta, quando na verdade é a transferência registrada na matrícula. É o direito de isso. aquisição que nasce do registro da promessa particular na matrícula do imóvel, que não transfere a propriedade, mas garante o direito de transferir aquele direito real de aquisição. Né? O contrato de gaveta continua sem tributar, né? Sem, É, não, é, isso é Enfim, encerrado. gente, vocês vejam. Então eu vou encerrar dizendo para o Muita Leonardo. discussão. Que o Leonardo falou assim: mas o ITBI, será que vai ter tanta questão assim? Vai, né? Incrível como é que vai. E ainda mais quando a gente tem pessoas assim que têm essa experiência prática, como o Omar, como a Alessandra, e o Leonardo também nas ações judiciais, na jurisprudência, enfim. E é muito, muito bom. Acho que esse nosso debate aqui vai ser muito útil para as pessoas, né, se inteirarem. Agora, o meu palpite é que daqui a 10 anos, se a gente fizer mais um evento como esse, esses problemas que a gente colocou aqui não vão ter sido resolvidos, não. Enfim. Certamente. É isso, gente. Muito obrigado, então, a Alessandra pela excelente participação. Muito obrigado ao Omar também. Se possível, Omar, me mande essa sua apresentação, né? Eu gostei muito dela. Também peço para a Alessandra me mandar dela para eu disponibilizar para os associados do IF, a mesma coisa do Leonardo. Obrigado, Leonardo, pela participação. Queria agradecer também ao Danilo, que nos acompanhou, ao Felipe, à Patrícia também, que está aqui presente, e dizer que esse vídeo fica lá, então, disponível no YouTube, para que vocês, enfim, o público em geral possa se inteirar desse tema. Muito obrigado, um grande abraço e boa noite. Obrigado. Boa Um noite. abraço a todos, Abraço, gente. boa Obrigado. noite. Obrigado.